Olá, galerinha, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas de artes via vídeo, né? Pena que nós antes estamos na escola, mas vamos dar continuidade. Então, como eu vinha dizendo nas aulas passadas para vocês, nós vamos falar ainda sobre o pop art, que eu falei para vocês que ia falar de todos os artistas, os percussores que lançaram esse movimento. Já falamos do Andy Warhol, do Roy Lichtenstein, e hoje nós vamos falar do Richard Hamilton, que foi um artista, né, em que em sua obra ele realizava colagem, e era colagem sobre colagem. No caso, na obra dele, ele queria chamar a atenção sobre os lares de hoje como são atraentes. Esse é o nome da obra que ele fazia. Né? E ele teve essa inspiração de fazer a colagem, essa inspiração dele veio do dadaísmo. Mas foi na época da arte pop que ele veio se consolidar, que veio lançar essa obra que veio ficar muito famosa na época. A sua obra, ele quis passar, né, para as pessoas de como os lares eram atraentes e aconchegantes. E com isso, ele pegou uma gravura de um ambiente de uma casa e nela foi compondo, né, vários outros recortes que eram importantes da época, como recortes de encartes de cinema, como o enlatado, como a televisão, como o radiofone, como na época era lançamento, né? Era o aspirador de pó com suas hastes gigantescas, como os artistas que na época parecia ser retirados de revista Playboy, mas não, né? Mas na época a Playboy era bem lançada, era bem famosa, mas com isso ele foi compondo este ambiente para que chamasse a atenção de quem estava vendo a obra e quisesse passar como era gostoso ficar em casa, como era atraente a ficar, né, dentro de casa. Era essa a ideia. A obra dele era como se fosse uma propaganda, um cartaz de propaganda. E que ali, dentro daquele ambiente, ele botava todos os atrativos que chamavam a atenção na época. E isso se chamava a arte pop. Foi consolidada a arte pop de Richard Hamilton, né? E agora, para vocês, eu vou passar um videozinho que fala um pouquinho, né, sobre a sua arte, e depois eu vou botar as principais obras dele, e depois eu vou falar sobre a atividade que eu quero que vocês realizem, ok? Só um pouquinho. De arte pop também desse grupo, ela tem esse título maravilhoso, O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes, do Richard Hamilton. Essa obra tem absolutamente todos os elementos possíveis da cultura de massa. Ao que parece, ele se baseou em Adão e Eva, mas o jardim do Éden dele é um paraíso de consumo. O Richard Hamilton disse que esse novo tipo de arte, ela era popular, transitória, descartável, barata, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy, glamurosa e muito lucrativa. Outro artista que fazia parte do grupo independente era o Eduardo Paolozzi. O Will Gompertz conta no Isso é Arte que o Eduardo, quando era pequeno, tinha dentro do armário colado um monte de cartões de cigarro, recortes de histórias em quadrinho, pedaço de revistas, embalagens de doces. Eram todas as coisas favoritas dele. Então, nesse armário foi plantada uma sementinha da pop art. O Eduardo cresceu, decidiu estudar artes, conheceu o surrealismo, o dadaísmo, o Duchamp e criou a obra Eu Era o Brinquedo de um Ricaço em 1947, que era uma colagem assim bem rústica de recortes de revistas americanas. O mais importante dessa obra é que dentro da fumaça do revólver está escrito pop. É um dos primeiros exemplos da pop art que mostra como os jovens estavam fascinados por aquela atmosfera toda. O movimento pop art só surgiria 10 anos depois, né, dessa primeira colagem do Eduardo. As imagens de revistas, publicidades de bebida, elas são tratadas como uma forma de arte tão relevante quanto uma pintura a óleo ou uma escultura em um museu.
os artistas vêm quebrando essa barreira, essa distinção entre uma coisa e outra. E é isso que se resume o pop art. Né? Como essa Vivi falou, o pop art, como o Richard, ele teve como inspiração o dadaísmo e o Eduardo, que daí que veio essa colagem de sobreposição de uma sobre a outra. Agora eu vou passar para vocês as obras do Richard Hamilton e depois eu vou passar a atividade que eu vou querer de vocês, que é facinho e muito legal, tá bom? Aqui estão 4 das principais obras desse artista, então. Lógico que começamos com o interior, o que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes e tão acolhedores. Seguimos com o interior 2 e também interior Stud. Muito bem, pessoal. Olhem só, aqui nós temos embaixo, inclusive, a fonte das imagens, os links que vocês poderão conhecer outras imagens desse artista. Mas estas que estão aqui foram as que a prof selecionou para que vocês façam a atividade de hoje baseadas nestas imagens. Então, galerinha, baseada nessas 4 imagens aqui, qual que é a proposta da atividade de hoje? Vocês vão recortar de revista um ambiente e em cima deste ambiente, né, vocês escolherem, vocês vão tirar as coisas que mais te agradam em toda a revista e vão sobrepor, fazer uma colagem sobrepondo neste ambiente. Somente isso, vocês vão fazer uma obra como se fosse de Richard Hamilton, uma atividade de colagem que me chame a atenção, que me faça convidar a ver, a querer ver o que vocês estão querendo me propor, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vão escolher em revistas ou jornais um ambiente de uma casa e vão sobrepor colagens de objetos que vocês gostam de ver, que vocês gostam de ter, que te chamam a atenção nessa colagem, ok? E isso vale 1 pontinho, tá bom? Bom dia e tchau, tchau. Até a próxima aula.